Que tal aprender todos os fonemas do inglês, todos os sons do inglês comigo aqui agora? Vamos lá. Fonema número 1, o nome técnico dele é vogal alta anterior não arredondado. O apelido dele é I longo. Você faz assim, ó. Ei, ei. Olha todas as ortografias possíveis que esse fonema tem. Exemplos de palavras. E, temos a palavra ver. See. E-a, acento. Seat. Quando a gente escreve só o E, o exemplo é ele. He. Temos também IE, his, EY, chave, key, só o Y, city, city, EI, como em receber, receive, apenas o I, como na palavra máquina, machine, EO também, como em people, OE, como em phoenix, phoenix. Qual que é a dificuldade no brasileiro para fazer esse fonema? É não prolongar a vogal. Então quando o brasileiro vai falar praia, ele tem que falar beach, beach, porque se ele não prolongar vai parecer que é cadela. Ou acento, seat, seat, se ele não prolongar vai parecer que é a palavra sentar, que é sit. Um exemplo de frase para você praticar: We see 3 green trees. Tem bastante longo nessa frase. O fonema número 2 do inglês é esse aqui. O nome técnico dele é vogal semi-alta anterior não arredondada. O apelido dele, para facilitar para você, é I relaxado. A pronúncia dele é assim, ó. E. Você finge que vai fazer o E do português de você, mas com a boca relaxada. E. Olha todas as ortografias possíveis desse fonema. Exemplos de palavra. A letra I pode ser grande, bag, bag. Y pode ser academia, gem, gem. O I pode ser construir, build. Também com o E teríamos pretty. Às vezes, o EE também, como na palavra ben. Você pode pronunciar essa palavra bean, mas em alguns sotaques é ben, como o americano. Pode ser até a letra O, como por exemplo, women, women. Às vezes pode ser o U, como na palavra ocupado, busy. E qual a dificuldade que nós, do português, falamos português brasileiros, temos com esse fonema? É a gente querer fazer o I do português porque a gente viu I na escrita. Então, cadela, você tem que relaxar a boca. Beach. Que se você prolongar, beach, vai parecer que é praia. A mesma coisa com sentar, que é sit. Se você prolongar, vai parecer que é assento, seat. Então, uma frase de exemplo para você praticar é: This pretty jam is big. This pretty jam is big. Fonema número 3 do inglês. O nome técnico dele é consoante oclusiva nasal alveolar vozeada. O apelido é o N mesmo. Para pronunciar, você coloca a língua atrás dos dentes superiores e toca nos alvéolos, que é essa camada enrugadinha atrás do dente superior. Ortografias possíveis. O próprio N, NN, KN, GN, PN. Exemplos de palavras. Com N, never. Com NN, runner. Com KN, cavaleiro, que é knight. Com GN, assinar, ou sinal, que é sign. Com PN, a gente pode ter pneumonia. Qual que é a dificuldade que um brasileiro tem com o fonema número 3 do inglês? É quando ele aparece em coda. Coda é a parte final da sílaba ou da palavra. O brasileiro quer nasalizar a vogal. Então, por exemplo, sol, o brasileiro fala san, mas na verdade a pronúncia é san. Pecado, a pronúncia é sen. O brasileiro quer falar sim. Tá errado, sen. Olha só uma frase para você praticar. The night knows the sign now. Vamos de novo. The night knows the sign now. Fonema de número 4 do inglês. O nome técnico dele é uma consoante fricativa interdental vozeada. O apelido é ed. O apelido dele, você tem que fazer esse fonema para pronunciar. Ed. Ortografias possíveis seria só o TH mesmo. A diferença desse pro outro TH é que esse você coloca a língua entre os dentes e vibra, como se tivesse uma abelhinha aqui no seu ouvido. Exemplos de palavras: mãe, mother, não é mother, né? Não é o desvozeado. Tempo, clima, weather. Couro, leather. E qual que é a dificuldade que o brasileiro tem? Geralmente é fazer um D, tipo nas palavras this, that, there, those. O brasileiro quer falar this, that, there, those. Então não é o D. Até porque se você fizesse o D, they, que é eles, viraria day, que é dia. Uma frase para você praticar.
Whether this Thursday is better. Esse Thursday é com a desvozeada, não é com whether não, tá bom? Então, olha a diferença, olha o contraste. Quando você fala este é this, quando você fala quinta é Thursday. São fonemas diferentes. Agora, o fonema número 5 do inglês é o theta, que é a contrapartida do número 4. Então, o nome técnico é consoante fricativa interdental desvozeado. O apelido, como eu disse, é theta ou theta. As ortografias possíveis também é só o TH e exemplos de palavras. A gente vai ter a palavra pensar, que é think. Então, você coloca a língua entre os dentes e assopra. Think. A banheira, bath. Dificuldade que o brasileiro tem é produzir o som correto, evitando substituir o T ou o F. Então, para falar obrigado, não é thanks nem thanks, é thanks. Para falar fino, não é tin nem fin. Tin é uma lata, fin é uma barbatana, então não pode substituir. A pronúncia aqui é com a língua entre os dentes assoprando. Thin. Uma frase para você praticar. Thanks, but I think this bath towel is too thin. Thanks, but I think this bath towel is too thin. Fonema número 6. O nome técnico dele é vogal alta posterior arredondada. É um dos únicos fonemas do inglês que é prolongado. A gente tem o I longo e o U longo. Então o apelido desse é U longo. Só existem esses dois fonemas aqui que são alongados para diferenciar significado no inglês. Ortografias possíveis, todas essas aqui. Vamos ver exemplos de palavras. O, room, UE, blue, EW, novo, no. Só o O também pode ser. O, grupo, group, OUGH, through. O I também pode ser, como por exemplo, fruta, fruit. Qual que é a dificuldade do brasileiro com esse fonema? É não prolongar a vogal. E aí, se você fizer isso, você vai confundir com outro fonema de inglês, que é o que a gente chama de ferradura de cavalo. Então, para falar bobo é fool. Se você fizer muito curto, vai parecer que é outra palavra. E a palavra cheio, a mesma coisa com terno, suit. Se você falar muito curto, vai parecer que é fuligem. Mesma coisa com piscina. Piscina é pool. Se você falar muito curto, vai parecer que é outra palavra que é puxar. Então, cuidado para não confundir. Uma frase de exemplo para você praticar é: His blue suit looks really cool. Olha a diferença do looks, que é outro fonema, com o cool, que é com o prolongado. Inclusive, o nosso fonema de número 7 é justamente a contrapartida dele. É a ferradura de cavalo, que é o curto. O nome técnico é vogal semi-alta posterior arredondada. Você tem que arredondar um bico aqui, ó. O apelido dele é o curto, ou ferradura de cavalo, e as ortografias possíveis são essas aqui. Um exemplo com U é a palavra empurrar. Push. Com o, livro. Book. Com o, could. Apenas com a letra O seria wolf. Dificuldades de um brasileiro ao pronunciar esse fonema é falar esse fonema como se ele estivesse falando o U do português, confundindo com o U longo. Então, quando a gente vai falar cheio, é full. Tem que ser breve. Se você prolongar, full, vai parecer que é bobo. Mesma coisa com fuligem, soot. Se você falar como o do português, vai parecer que é terno. É a mesma coisa com puxar, que é pull. Se você falar como o do português, vai parecer que é piscina. Uma frase de exemplo para você praticar é: She put a good book on the wooden stool. Observe que o banquinho, essa última palavra é com o longo, tá? Não é com esse fonema. Então, ó, she put a good book on the wooden, agora muda a vogal, stool. Fonema do inglês de número 8. Nome técnico é consoante oclusiva nasal bilabial vozeada. Bilabial porque os lábios têm que se tocar. Ortografias possíveis: o M, MM, MN, MB, todas essas aqui. Exemplos de palavra com M, man. Com MM, summer. Com MN, a gente tem atom. Com MB, teríamos a palavra pente ou pentear, comb. A dificuldade do brasileiro é quando esse fonema aparece em coda, que é a parte final da sílaba ou de uma palavra, por exemplo. Então, para falar sonhar, o brasileiro quer falar dream, tá errada essa pronúncia. Você tem que tocar os lábios porque o fonema é bilabial. Então, a pronúncia correta de sonhar é dream. De chiclete, gum.
fecha o M. Uma frase para você praticar. My mom made a warm meal this morning. Olha quantas vezes você tem o mama. Vamos de novo. My mom made a warm meal this morning. Os lábios juntam. Fonema de número 9. Para mim, um dos mais difíceis do inglês, se não o mais difícil. É o agma. O nome técnico dele é nasal velar vozeado. O apelido é o agma. Tem gente que chama ele de engma, tem gente que chama ele de gemidinho do inglês, porque realmente parece que você tá gemendo ao pronunciá-lo. Ortografias possíveis: NG e às vezes o N, quando o N tá antes da letra do fonema K ou G. Exemplos de palavras: cantar. Cantar, sang, sang, sang. Quando o brasileiro fala nasalizando, sim, o nativo não sabe se o brasileiro tá falando pecado ou cantar. Então olha a diferença: pecado é sen, aquele cartão que vai no celular é sem, e cantar é sem. Com NG a gente tem o long também. Só com N pode ser bang, 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 porque o N tá antes do K. Dificuldades que um brasileiro tem é não falar o G. Não falar o K que a gente quer falar, né? Principalmente na palavra cantor. Cantor é singer, singer, e a gente quer falar com G, singer, singer. Coisa é thing, thing, a gente quer falar thing, quer falar o G, então não é pra pronunciar o G. Esse fonema é difícil de ser pronunciado, precisa de muita prática. Eu vou falar que o cantor cantou uma música comprida. The singer sang a long song. The singer sang a long song. Fonema de número 10 é o retroflexo. O nome técnico é consoante aproximante alveolar vozeada. Apelido, a gente pode chamar de retroflexa ou R caipira. Por quê? Porque a língua se curva para você pronunciá-lo. Ortografias possíveis: R, R, W, R. Exemplos de palavras: vermelho, red, red. Com 2 R's, pode ser apressar, quando você apressa. Hurry, hurry. Com W, R, escritor. Right, right. Também com R, W, a gente teria rhyme, rhyme. A dificuldade que um brasileiro tem é confundir com o fonema glotal, que é o então, por exemplo, olha a diferença de rosa para mangueira. Rose, rose. Olha a diferença de rato para chapéu. Rat, hat, rat, hat. Uma frase para você praticar é: The red rose grew in the garden. Olha o tanto de ra que eu tenho que fazer para falar essa frase. The red rose grew in the garden. Fonema de número 11. O nome técnico dele é consoante aproximante posterior vozeada. Apelido: W, W. Ortografias possíveis: a gente tem o próprio W, WH e também a letra O em algumas palavras. Exemplo de palavras: com W, water, water, water. Com W, H, a gente tem why, why. Com a letra O, também teríamos aqui one, one. Pois é, a palavra começa com esse fonema, que é considerado uma semi, nem uma vogal, nem uma consoante, mas sim uma semi. E aí, a dificuldade que o brasileiro tem, ao invés de fazer o falar com U ou com V, tipo wine, que o brasileiro quer falar wine, ou a palavra waltz, né, que é valsa, que o brasileiro quer falar waltz, com V. Uma frase para você praticar: One woman was dancing the waltz. Vamos de novo. One woman was dancing the waltz. Fonema de número 12. O nome técnico dele é fricativa lábio dental desvozeada. Apelido é o F. Ortografias possíveis: são todas essas aqui. Olha só os exemplos de palavras. Com F, peixe, fish, fish. Com FF a gente vai ter af, af, af. Cuidado para não confundir af, que é desligado, com of, que é a preposição de. Com PH, phone, phone. Com GH, enough, 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 enough. Com LF teríamos metade. Half, half, half. A dificuldade que o brasileiro tem com esse fonema é quando está em coda, que o brasileiro quer adicionar uma vogal a mais, que a gente chama de I epentético. I epentético é um I que você adiciona quando não deveria estar lá. Então, esposa, a pronúncia é wife, wife. O brasileiro quer falar wife, wife. Mesma coisa com farejar, cheirar, snap, snap, snap. O brasileiro quer falar sniffy. Uma frase de exemplo para você praticar é: The father found the fish in the fountain. Vamos de novo. The father found the fish in the fountain. Fonema de número 13 é o irmão do F, que é o fonema V. Nome técnico: fricativa lábio dental vozeado. É a mesma descrição do F, só que aqui ele é vozeado porque a glote vibra.
O apelido dele é V. As ortografias possíveis são todas essas aqui. E exemplos de palavras com V, a gente tem o very, com VV, temos o savvy, savvy, savvy. Aí, quando a gente tem a letra F, são poucas palavras que a gente vai pronunciar V, mas uma delas é a preposição D. Of. E também PH como no nome Steven. A dificuldade desse fonema é a mesma do F, que é quando ele está em coda. A coda é a posição final de uma sílaba ou de uma palavra. Então, a palavra ter, que é have. Às vezes o brasileiro quer falar heavy, e aí parece que é pesado. Não, pesado é heavy. Esse aqui é have. A palavra dar não é give. Give. Vamos de exemplo? She gave very vivid view of the valley. Vamos de novo? She gave a very vivid view of the valley. Fonema de número 14 é de pé. O nome técnico é vogal média, baixa, anterior, não arredondada. O apelido dele é epsilon, esse símbolo é o epsilon. Ortografias possíveis? Todas essas aqui. Exemplos de palavra com a letra E, teríamos cama, bed. E-A, cabeça, head. E-E, friend. A-I, set. Somente o A, teríamos many. Dificuldade, que é quando as palavras têm o E e a pessoa confunde com A. Por exemplo, caneta, pen. A pessoa confunde com panela, que é pan. Ou mesmo a palavra centavo, cent. Ou mesmo a palavra homens, que é man. A pessoa pode confundir com man, que é o homem no singular. Exemplo de frase: My friend has a red pen. O segredo para fazer esse fonema é você dar um sorriso lateral. Diferente do irmão dele, que o sorriso desce para baixo, assim, ó. O fonema de número 15 é o ash, que é o irmão do epsilon. O nome técnico é vogal baixa anterior, não arredondada. Você vê que a descrição é a mesma do epsilon, só que aqui a gente abaixa um pouco o queixo, por isso que ele é baixa. Ortografias possíveis, todas essas. Exemplos de palavra: maçã. Muita gente quer falar apple ou apple, mas na verdade a pronúncia é apple. Com a U, temos dar gargalhada, que é laugh. Com a teríamos Aaron. Aí, teríamos plaid. E a dificuldade é a mesma do fonema anterior, que é a gente fazer a troca. Ou seja, este fonema é pronunciado que é um fonema que não existe no português. Quando a gente vai falar panela, a gente acaba falando caneta. Então, panela, pan, caneta, pen. Mesma coisa com mochila, bag. A gente acaba falando bag, que é em plural. Frase de exemplo para você praticar: They laugh and catch the apple. Fonema 16. O nome técnico dele é consoante lateral aproximante alveolar vozeada. A gente chama de lateral porque o ar sai pelas laterais da língua. O apelido dele é L mesmo. Ortografias possíveis, agora o inglês facilitou pra gente, hein? Apenas o L e o LL. Alguns exemplos de palavras: L, like. LL, color. Não vai confundir com color, hein? Color é a cor. Color é a cor. Esse aqui é color, que é o colarinho. Dificuldades? Finalmente, nenhuma. Os brasileiros não têm dificuldades com esse fonema, porque ele é exatamente a mesma coisa no português. Exemplo de frase para você praticar: Lily loves listening to lullabies at night. Lily loves listening to lullabies at night. Agora sim vem o irmão desse L. Esse L que a gente trabalhou, ele é conhecido como Light L, um apelido carinhoso que a gente dá pra ele, Light L. L claro, porque claramente você vê a língua. Agora vem o Dark L, que é o irmão dele, Dark, porque você não vê ele aparecendo na boca, a língua faz uma curvatura para trás, e a língua não toca nos alvéolos. O nome técnico dele é consoante lateral aproximante alveolar vozeada. O apelido é Dark L e ortografias possíveis são essas aqui. Então, para falar alto, não é nem tal, nem tal. Não, a pronúncia é tal. Mesma coisa com garrafa. Não é bottle, nem bottle. É bottle. Camelo não é camel, nem camel. É camel. Dificuldade que o brasileiro tem é trocar esse fonema, que é o Dark L, pelo U. Vai falar bola, não é ball, é ball. Vai falar modelo, não é model, é model. Uma frase de exemplo para você praticar: The tall girl likes bottle models. The tall girl likes bottle models.
Fonema 18. O nome técnico dele é consoante aproximante palatal vozeada. A gente também não tem ele no português, então é um pouco difícil da gente aprender inglês. Apelido pode ser Y, I espremido, pode ser J, tem gente que chama ele de Y, tem gente que chama de J, mas o símbolo é do J. Ortografias possíveis, todas essas. Então, para falar assim, não é IS, é yes. Como se você estivesse espremendo I, ele causa uma fricção com seu palato. Único, unique. Europa, Europe. Beleza, beauty. Com J também temos hallelujah. Também com L teríamos aqui million. Dificuldades, como eu disse, é substituir pelo I. Então, para falar universidade, não é I, university, não é university. Para falar você, não é IU, é you. Vamos falar que o tempo na Europa é único. The weather in Europe is unique. Vamos adicionar um yes aqui para praticar mais. Yes. The weather in Europe is unique. Fonema 19, o nome técnico dele é consoante oclusiva bilabial vozeada. Apelido B. Esse é fácil. Ortografias possíveis são essas aqui. Exemplo de palavra com B: boy. Com bebê, Abby. E com BH, a gente teria o nome de um país bem pouco conhecido por aí, que é o Bhutan. Dificuldade. Geralmente, quando os fonemas PTK e BDG, que é o que a gente chama de pataca bodega, aparecem em coda no inglês, que é uma característica muito marcante do inglês, a gente tem dificuldade em pronunciá-lo. A gente quer colocar um I epentético. Então, táxi é cab. O brasileiro quer falar cab. Trabalho é job. O brasileiro quer falar job. Então, não coloque esse I. Cab, job. Vamos praticar? Uma frase seria: The boy bought a blue bag in Bhutan. Fonema 20 é o D. Nome técnico é consoante oclusiva alveolar vozeada. O apelido dele é D mesmo, e ortografias possíveis são essas possibilidades. Com D, temos dog. Com DD, a palavra é escada, ladder. Com ED, bagged. Toda vez que esse ED estiver no final de uma palavra que for um verbo no passado e o fonema anterior for vozeado, o som é de D. Então, como G, de bag, G, é vozeado, a gente adiciona o ED na escrita, mas na pronúncia a gente só adiciona o D. DH, Gandhi. D, fade. Dificuldade do brasileiro é a tal da vogal epentética que a gente coloca em coda. Tome muito cuidado com isso. Para falar pai, não é dad. Você quase nem fala esse D no final. Para falar código é code, e não code. Olha um exemplo aí. Dad bagged for the code. Fonema 21. Nome técnico dele é consoante oclusiva velar vozeada. O apelido é G. Olha o tanto de ortografia possível. E às vezes, além dessas ortografias, quando você escreve X em inglês, às vezes o X tem som de KS, como em saída, né? Exit. E às vezes tem o som do G também, como em example. Exemplos de palavra: ir, go. Implorou, begged. Fantasma, ghost. Com GU teríamos guard. Com GUE teríamos league. E no caso do X, que eu te falei, às vezes o X vai ter o som do KS, como eu disse, mas não é o caso aqui. No caso da palavra existir, o som do X é de GZ. Então a pronúncia de existir é exist. Qual é a dificuldade? É justamente botar o I epentético no final. Então, correr, dar uma corridinha, é jog, e não jog. Palavras que terminam com G, você tem que pronunciar um G seco. G, e não colocar esse I depois. Um exemplo de frase para você praticar: The girl gave a great gift. O fonema de número 22 é a nossa consoante oclusiva bilabial desvozeada. É a contrapartida desvozeada do P. Se você reparar, o B e o B têm exatamente a mesma articulação, com a diferença que o B é vozeado, o P é desvozeado. O P, muitas vezes, também é aspirado. Isso significa que a gente solta o
junto dele. Ortografias possíveis são essas aqui. Exemplos de palavra: peas, apenas o P. Com PP teríamos appear. Com o BP teríamos subpoena. Dificuldades que a gente tem ou quando a gente tem o P em coda, que é o final da sílaba ou da palavra, tipo cap. O brasileiro quer falar cap, e também a aspiração. Por exemplo, porco não é pig, é peg. Parque não é park, é park. A gente aspira junto com esse fonema. Um exemplo de frase: a pig appeared at the park. A pig appeared at the park. Fonema 23 é o T. Nome técnico é a consoante oclusiva alveolar desvaziada. Apelido é T mesmo. Ortografias possíveis: todas essas possibilidades. Exemplos de palavra: top, que também é aspirado, aliás. Não é tap, é top. Letter. Também o ED, quando ele for passado do verbo, se o fonema anterior for desvaziado, você vai usar um T. Então, olhou é looked. Esse ED é pronunciado como T. O TH também pode ser uma ortografia, como na palavra Thailand. Tem outros também. Então, nem todo TH é o fonema que você coloca a língua entre os dentes. Um exemplo de GHT seria light. Dificuldade, ou quando o T aparece em coda, como cat, o brasileiro quer falar cat, ou a própria aspiração. Então, não é tap, é tap. Uma frase para você praticar: it's better to take the letter. Fonema 24 é o K. Nome técnico é consoante oclusiva velar desvaziada. Apelido, a gente pode falar que é o K, ou fonema K aspirado. Ortografias possíveis: todas essas. Então, quando a gente vai falar chave, você dá uma aspiradinha, não é key, é key. Outro exemplo, com CK seria pack. Só com C, cup. Com CC, occur. Com CH, orchestra. CU também tem esse som. Exemplo, biscuit. C, que? Acquire. Só o quê? Aquarium. Exit. Lembra que o X pode ter o som ou do GZ, como em exam, só que às vezes o X pode ter o som do KS, como exit. Dificuldades, ou quando ele aparece em coda. Então, bolo é cake e não cake. Mesma coisa com brincadeira, é joke, não jokey. E outra dificuldade do brasileiro é o fato da gente ter que aspirar. Então, gato não é cat. Criança não é kid, é cat. Tem que soltar o arzinho. Olha uma frase para você praticar. The cat caught a cold. Fonema 25. O nome técnico dele é vogal semibaixa central não arredondada. O apelido, carrot ou chapéu chinês. No português, ele é muito parecido com o A da palavra câmara. Ortografias possíveis, todas essas aqui. Então, um exemplo com U seria cut. Exemplo com O, love. Não, a pronúncia não é love, é love. Com O, flood. Não é fluid, não. Ou com o um exemplo bom seria o double. A dificuldade é realmente fazer essa vogal, porque geralmente a gente acaba trocando, né? Exemplo, pra cima as pessoas falam up, mas é up. Cobrir, a pronúncia é cover. As pessoas querem falar cover. Ou mesmo amar, que é love, o pessoal que fala love. Então a dificuldade é realmente articular esse fonema. Exemplo de frase: I love the cover of the book. Então, love e o cover tem esse fonema. O fonema 26 é muito parecido com esse, mas é diferente, que é o single story A. O nome técnico dele é uma vogal baixa posterior não arredondada. É assim, ó. Apelido pode ser A, meio aberto, single story A. Ortografias possíveis, todas essas aqui. Então ele não é igual A do português. O A do português é mais aberto, mais pra baixo. A. O do inglês é um pouco mais fechado. Exemplos de palavra com A: car. Ou com a L: come. Também tem o sergeant, que você escreve com E, mas se pronuncia A. Também pode ser o O, como na palavra gone. Dificuldade é realmente substituir pelo A do português, né? Como, por exemplo, estrela é star. A gente quer falar star. Ou a palavra spa, que é spa. A gente quer falar spa. Olha uma frase para você praticar. The star went to the spa by car. Fonema 27. O nome técnico dele é vogal semibaixa posterior arredondada. Então, tem que arredondar os lábios.
ó. É igual o do português de pó. O apelido dele pode ser ó, aberto, ou C ao contrário, porque o símbolo fonético dele é um C ao contrário. E olha o tanto de ortografias possíveis que esse fonema tem. Talvez um dos fonemas que mais tenha possibilidades de ortografia. Vamos lá, vamos aos exemplos então. Com O, a gente teria senhor, que é Lord. Com A entrada, que é o hall. Com EO, George. Com AU, automatic. Com a UGH teríamos o taught. Ou o G, procurou, sought. O, door. Com a AWE teríamos uma palavra, que é ó, eu amo essa palavra, ó. Eu tô admirado, I'm in awe. Então só o fonema O já é uma palavra em inglês, que é um medo, uma admiração. O A teríamos abroad. A W teríamos só. Dificuldade de pronunciar? Nenhuma. Eu só acho difícil de reconhecer, né? Pela escrita você saber quando que vai ser esse fonema, já que tem muitas escritas. Uma frase para você praticar. I felt awe when I saw the Lord. I felt awe when I saw the Lord. Fonema 28, que eu mais tenho dificuldade em fazer. O nome técnico é vogal baixa posterior arredondada. E o apelido dele é o ovo na boca, ou britânico, que é assim, ó. O. É muito parecido com O, só que ele é um pouco mais baixo no trato vocal. Então, essas são as possibilidades de ortografia. E exemplos: o, hold, a, won't. Também o AU, como em because. Dificuldades, acho que realmente é produzir esse fonema. Eu que sou um especialista em fonemas, já tenho mais de 10 línguas, tenho dificuldade em fazer esse fonema. E, né, você vai falar loiro. Em americano é blonde. No britânico é blonde. Né, você vai falar, sei lá, caminhão no americano, algo como lorry. No britânico, lorry. Então, eu acho difícil pra caramba esse fonema, essa é a verdade. Um exemplo de frase: The blonde boy wants to drive a lorry. The blonde boy wants to drive a lorry. Gente, meu sotaque britânico não é nada bom, mas eu dei o meu melhor, prometo. O fonema 29, nome técnico, consoante fricativa glotal desvozeada. Ele é pronunciado aqui na glote, é o único fonema glotal do inglês. Ortografias possíveis e exemplos de palavras, né? Pode ser o H como em house, pode ser o WH como em who. Dificuldade realmente, acho que nenhuma, né? Só o fato de que essa aspiração aparece lá no pataca. A gente viu exemplos do pataca que tem essa aspiração. Então, toma cuidado para não substituir também pelo né? Tipo, quando a gente vai falar totalmente holy, ou mesmo a palavra sagrado, que também é holy, são homófonas. Martelo, hammer. Tem gente que acaba trocando uma coisa pelo outro. Chapéu, que é hat. Se a gente fala rat, que é rato. Enfim, acaba trocando, essa é a dificuldade. Uma frase para você praticar. Who has the hammer at home? Who has the hammer at home? Fonema número 30. Esse aqui até que é fácil, porque ele é muito parecido com carrot. Só que ele vem sempre seguido da consoante retroflexa, que é o R caipira. O nome técnico dele é vogal média central não arredondada. O apelido dele é vogal roticizada. Por que roticizada? Porque sempre vem com R. A palavra roticizada se refere ao R. Exemplos de ortografia, todas essas aqui, né? Então vai falar primeiro, não é first, não é first, com o R, pelo, a palavra que todo mundo erra, todo mundo fala que é word, tá errado, o fonema O não existe no inglês, a pronúncia é word. Orelha, aprender não é learn, é learn. ER, né? O pessoal quer falar verb, não é verb. O pessoal quer falar per, não é per. Olha, até com YR você teria myrtle. Ou R, journey. Muita gente fala journey, sei lá. Então, a dificuldade desse fonema é você substituir pelas outras vogais, tá? Então toma cuidado aí para falar essa vogal corretamente. Então, roxo não é purple, nem purple, é purple. Trabalho não é work. Não. Work. Uma frase de exemplo para você praticar. What's the first word you learn? Fonema número 31 é o fonema mais recorrente da língua inglesa. A cada 10 sons que o nativo fala, um é ele. Nele aparece que tem uma recorrência de 11% aí no inglês. É um fonema que é muito falado o tempo inteiro. Vogal central média não arredondada, basta você abrir a boca e fazer som. Apelido?
Schwa é o fonema mais frequente do inglês, e a ortografia pode ser todas as vogais, simplesmente pode ser todas as possibilidades de vogais, porque toda e qualquer vogal pode virar um schwa. Então, alguns exemplos aqui para você: a, about, a, i, villain, e a, parliament, parliament, você quer falar parliamento, não quer? Eu sei, dá vontade, mas a pronúncia é com schwa, parliament, o, correct. Muita gente quer falar correct, só que o O não existe no inglês, a pronúncia correta é com schwa, correct. O U, marvelous. O I, porpoise. E O, como em action. Pode ser também a letra E, como em parade. Você vê o E, você quer falar E, né? A parade, mas não, o fonema E não existe no inglês, então nesse caso aqui, por exemplo, é um schwa. E O, como em surgeon. Dificuldades com o brasileiro no texto fonema, identificá-lo mesmo, né? Substituir pelo A, pelo E, pelo O. Então, para falar famoso é famous, famous. A gente quer falar famous, né? Sei lá, chegar. A gente quer falar arrive, porque a gente vê o A escrito, mas na verdade é arrive. Olha só um exemplo para você praticar o schwa. The marvelous surgeon has arrived. Fonema 32 é o S. Nome técnico é consoante fricativa alveolar desvozeada. Apelido é um S sibilante, o som da cobrinha, enfim, é o S do português mesmo. Todas as ortografias possíveis estão aqui, e a gente tem dificuldade aqui também com I epentético, né? Então, cobra é snake, a gente quer falar snake, a gente coloca um I epentético e não pode. Então, essa é a nossa maior dificuldade. Então, cobra, snake, não snake. Pode ser SS, como em kiss. Pode ser SH, como em dishonest. SC, como em science. Apenas o C, como em price. Pode ser também PS, como em psychology. ST, listen. Pois é, não falo T nessa palavra, é listen, o T é mudo. Essa é a principal dificuldade que a gente tem, né? Adicionar um I, ou mesmo, às vezes, você trocar por Z. Quando você vai falar paz, não é peace, é peace. Né? Quando você vai falar desaparecer, não é disappear, não, é disappear. O S é S mesmo, você não troca pelo Z, então não é disappear. Olha uma frase para você praticar. The smart student studies Spanish. Difícil essa ainda. The smart student studies Spanish, sem colocar aquele I epentético que a gente conversou. Agora vamos para o 33, que é o irmão do S, que é o Z. Tanto o S quanto o Z são exatamente o mesmo fonema, eles têm a mesma articulação, mas a diferença é que o S é desvozeado e o Z você vibra a glote, portanto é vozeado. As ortografias possíveis do fonema 33 estão aqui. Exemplos de palavra com Z: zebra. Com ZZ, fuzz. SS, pois é, SS no português é sempre o som de S, mas no inglês nem sempre. Tem várias palavras no inglês com SS que o som é de Z, e que dá vontade da gente falar S, porque a gente tá acostumado com o português. Então, tesoura não é scissors, fica até estranho, scissors. Tesoura é scissors. SE, como em rose, Z, como em freeze. Tem aquela questão do X, que às vezes pode ser KS, às vezes pode ser GZ. Nesse caso aqui é Xerox. Então, o primeiro X tem som de Z, Xerox, e o segundo X tem som de KS. Dificuldade, trocar pelo S, né? Igual eu falei da questão do desastre. A pronúncia de desastre é disaster, não disaster. Agora, desaparecer é disappear, porque o des do disappear é um sufixo, e o des do disaster não é um sufixo. Então, quando for sufixo des, você fala com S, quando não for, você fala com Z. Outro exemplo que a galera tem dificuldade é entre pis de passe e pis de ervilha. Geralmente o S, quando ele é adicionado, ele faz o som de Z no plural. Olha uma frase: The zebra caused a disaster in the zoo. Fonema 34, o meu preferido, com certeza. Nome técnico, consoante fricativa, pós-alveolar desvozeada. Apelido: ou X, ou xaxaxã, é o shushing sound. Olha o tanto de ortografia possível, por isso que ele é meu fonema preferido, porque muitas combinações de letras podem ter esse som, que no português é feito pelo CH ou pelo X, mas no inglês, olha o tanto de possibilidades. Exemplo: SH, que é o mais comum, shy. SS, pressure. CE, ocean. CH, chef. TI, action. Não é action, não, action. CI, social. S, sugar. SI, pension. CHS, fuchsia. Essa aí, se você é designer, trabalha com arte, você tem que saber, hein? SSI, expression. SCI, conscious. Caramba, quantas ortografias possíveis. Dificuldade na pronúncia, o brasileiro não tem.
mas na hora de identificar na ortografia é muito difícil, né? Vamos ver um exemplo aqui. She bought a shirt in a fashion shop. She bought a shirt in a fashion shop. Shirt in a fashion shop. O fonema número 35 é o irmão do Ash, que é o Edge. Então, o 34 que a gente viu é o Ash, som do X, e agora o que a gente está vendo no 35 é o Edge. Edge. O nome técnico é consoante fricativa pós-alveolar vozeada. O apelido é Edge. É um fonema que não é muito comum no inglês, é um dos que é menos falado no inglês e geralmente é em palavras que vêm do francês. Exemplos de ortografia. Vamos pegar uma palavra aqui com Z. Azure, Azure. Só com G. Regime, regime. Com G. Beige, beige. Só com S. Pleasure, pleasure. Com SI. Vision, vision, vision. Dificuldade pra gente é confundir com o J ou com um Z, né? Z. Então, por exemplo, comum é usual, usual. Muita gente quer falar com Z, usual, usual. Ásia, Asia, Asia. Pra gente praticar, they enjoy leisure, leisure, leisure of watching television, leisure television, leisure television. Fonema 36, nome técnico, consoante africada pós-veolar desvozeada. A gente tem duas africadas no inglês. A desvozeada, que é esse aqui, tcha 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 tchu, e depois a gente vai ver a vozeada, que é o já já já. Mas primeiro vamos aqui com o fonema do tch. O apelido é T-sound, ou fonema do tch, que é a desvozeada. Então a glote não vibra. Ortografias possíveis? Todas essas aqui. Exemplos de palavras com CH, choice, choice. Com T, CH, wedge, wedge. Com C, cello, cello. Com o CZ, check, check, check. Inclusive, checo é homófono com verificar, check. Com o T, nature, nature. Não, a pronúncia não é nature, não é t, é Com TE, righteous, righteous, righteous. Com TI, question, question. Dificuldade que a gente tem é a gente confundir com T ou com S, quando deveria ser o ch. Então, por exemplo, China não é China, não, é China, China. Chocolate não é chocolate, não, é chocolate, chocolate, chocolate. Uma frase para você praticar. I choose to chocolate with the witch in nature. Que loucura, hein? Eu escolho comer chocolate como uma bruxa na natureza. É estranho, mas dá pra praticar esse fonema. I choose to eat chocolate with the witch in nature. Agora vem o irmão dele, que é o J, Jaju. O nome técnico desse fonema é consoante africada pós-alveolar vozeada. Então esse é a versão vozeada. Apelido é o J, sound, jump. Não tem um apelido específico. Ortografias possíveis? Muitas opções. Vamos ver exemplos então? Com o J, a gente teria joy, joy. Com o G, gen, gen. Com o GE, podemos falar cage, cage, a jaula, gaiola. O DJ, adjective, adjective. GG, suggest. O D também pode ter esse som, como em educate, educate. Muita gente acha que é do. Não. Então, educação, education, educar, educate. Temos também aqui a ortografia DG, como edge, edge, DI, como em soldier, soldier. Não é soldier, não é soldier, soldier, soldier. Dificuldade é a gente trocar pelo D ou pelo J, quando deveria ser o J. Então, por exemplo, perigo não é danger, 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 não é danger. Selva não é jungle, não é jungle, jungle. Para você praticar, aqui vai a frase. The soldier felt joy after escaping the danger of the jungle. Vamos de novo. The soldier felt joy after escaping the danger of the jungle. Terminamos todas as vogais, consoantes e semis do inglês. Os últimos fonemas do inglês são os ditongos. Vamos lá, fonema 38, ditongo A, nome técnico. Ditongo crescente. No início, a gente vai ter uma semi-alta anterior, não arredondada, e a gente faz um glide, que é, né, a gente escorrega para a vogal semi-alta anterior, não arredondada. Apelido, ei, vem aqui. Muitas ortografias possíveis, olha só, vamos ver exemplos então. Com A, grade, grade. Inclusive, o som da letra A no alfabeto é esse fonema, ei. Com AI, pain, pain. Com AY, say. Com EA, great. Com EI, rain, rain, rain. De reinar. E é homófono com chuva. Então, chuva e reinar é com o mesmo fonema. Ei. Com EY, ei. Com EIGH, eight. Com AIGH,
straight. Dificuldade para o brasileiro pronunciar? Nenhuma. É só difícil mesmo a gente identificar pela ortografia quando vai ter esse fonema, mas de pronunciar nós não temos nenhuma. Uma frase para você praticar. Eles fizeram um bolo excelente. They made a great cake. They made a great cake. Fonema 39 também é um ditongo, é o ditongo ou, nome técnico é um ditongo crescente com início na vogal semi-alta posterior arredondada e faz o glide, escorrega para vogal alta posterior arredondada. Apelido, ortografias possíveis, tudo isso aqui. Um exemplo com a letra O. So, com O-E. Toe, com O-A. Boat, com O-W. Show. Com O-U, shoulder, com O-G-H, do. E-W, so, que é o homófono com so, que a gente já tinha visto. E-A-U, bow. Dificuldade? Nenhuma. Na pronúncia a gente consegue muito bem com esse fonema, a dificuldade mesmo é saber quando ele vai ter, porque a escrita do inglês é bem traiçoeira. Uma frase para você praticar esse fonema: I know she will go home soon. I know she will go home. I know she will go home. Fonema 40. Ao, nome técnico, é um ditongo crescente, com o início na vogal baixa central não arredondada e faz o glide, escorrega para vogal alta posterior arredondada. O apelido é ao mesmo, ortografias possíveis são todas essas. Exemplos de palavras com o U, temos house, O-W, now, O-U-G-H, galho, bow, A-O, tal. Dificuldades para pronunciar? Nenhuma. Mas, na ortografia, é difícil você saber quando que você vai pronunciar esse fonema. Por isso que é importante que ao aprender inglês você veja os fonemas das palavras, senão você nunca vai conseguir acertar a pronúncia, porque a ortografia tem muitas possibilidades. Uma frase para você praticar: The loud cow ran around the town. The loud cow ran around the town. Fonema 41. Ai. Nome técnico, é um ditongo crescente, com início na vogal baixa central não arredondada e faz o glide, escorrega para vogal alta anterior não arredondada. Apelido? Ai! Inclusive a palavra eu em inglês, né? Olha o tanto de ortografia possível que tem esse fonema. Exemplos de palavras. IE, pie. Não esquece de aspirar, tá? Pie. AI, I'll. AE, maestro. Y, style. O Y, by. IE, tried. EI, Einstein. Geralmente palavras que vêm do germânico, do alemão. EIGH, height. AYE, I, que é uma forma de dizer sim, igual yes, só que é mais antiga. YE, olho, I, o próprio I, que é I, e o IGH, que é high. Dificuldade para pronunciar? Nenhuma. No português também temos esse fonema. Uma frase para você praticar: I like to ride my bike at night. I like to ride my bike at night. Fonema número 42 do inglês. Último fonema do inglês. Se você ficou até o final desse vídeo, parabéns, você é muito esforçado. Você está no caminho certo para adquirir o inglês da fala. Nome técnico: ditongo crescente com início na vogal semibaixa posterior arredondada e faz um glide, ou seja, escorrega para vogal alta anterior não arredondada. Apelido: oi, som de boy. No português também temos esse fonema, né? Quando a gente fala ai, dói, oi. Ortografias possíveis, essas possibilidades. Esse fonema não é muito comum no inglês, é um dos ditongos menos usados, mas vamos ver alguns exemplos aqui. Oi, oil. O Y, boy. O Y, boy. Homófono com boy de menino. A pronúncia boia, pode ser boy, pode ser boy também, tanto faz. Uma frase para você pegar bem esse fonema: The boy enjoys his toy. The boy enjoys his toy. Fico muito feliz que você chegou até o final desse vídeo e viu todos os fonemas do inglês. Se você quiser saber mais sobre o meu curso, é só você escanear o QR Code aqui e você pode fazer o meu curso de inglês com os fonemas gratuitamente. O curso é 100% prático, foca na fala, corrige a sua fala, não deixa você falar nada errado em inglês, começa do absoluto zero, te leva até a fluência, é 100% gratuito e para você participar é só você me chamar no WhatsApp escaneando esse QR Code. Te vejo do lado de dentro do meu curso para falar inglês com os fonemas do inglês.